Olá, bom dia. A Câmara aprovou o projeto que estabelece regras para o transporte de passageiros por aplicativos. Mudanças feitas no Senado foram mantidas e agradaram os motoristas. Quem quiser dirigir pelo aplicativo vai ter que apresentar certidão de antecedentes criminais, mas está dispensado de circular com placa vermelha. E você vai ver também que a Justiça do Rio proíbe novas internações numa unidade para menores infratores que funciona em condições precárias. A superlotação se repete em toda a rede, que não consegue cumprir o papel de recuperar os adolescentes. Na realidade, a gente não tem nada para oferecer para aquele adolescente. A Controladoria Geral da União descobriu que só 40% das creches prometidas foram entregues. Milhares de obras estão abandonadas e o prejuízo chega a 800 milhões de reais. Enquanto isso, 2 milhões de crianças esperam vaga para estudar. O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirma que a Lava Jato é prioridade. Os nomes cotados para a nova cúpula da Polícia Federal indicam um perfil mais técnico. Um tiroteio entre policiais e uma quadrilha que se preparava para explodir caixas eletrônicos deixa 7 mortos no interior de São Paulo. A defesa de Marcelo Odebrecht entrega novos e-mails no processo do sítio de Atibaia. Os advogados dizem que as mensagens comprovam que o ex-presidente Lula sabia da negociação de propina. São esses os nossos destaques. Hoje é quinta-feira, dia 1º de março, aniversário do Rio de Janeiro. Bom Dia Brasil está começando agora. O Bom Dia Brasil teve acesso com exclusividade a um relatório da Controladoria Geral da União que aponta falhas de um programa que recebe recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, um fundo ligado ao MEC. É o Pró-Infância, que foi criado para oferecer escolas infantis e creches para milhares de crianças brasileiras. Mas esse levantamento mostrou que as obras estão paradas ou passam por problemas em dezenas de cidades do país. E, enquanto isso, mais de 2 milhões de crianças estão fora da sala de aula. Uma rotina que ainda é um sonho para muitos pais. A Mona Lisa inscreveu o nome do filho em 3 pré-escolas da Prefeitura de Goiânia. Tem 2 anos e meio que eu estou aguardando essa vaga, ele está na lista de espera. Só na capital de Goiás, o Ministério Público Estadual diz que o déficit é de 10 mil vagas. E casos assim estão espalhados por todo o país. Lisiete, em Gravataí, no Rio Grande do Sul, também não encontra vaga para a filha de 2 anos. Tinha que aguardar o prazo de 1 ano. Caso não surgisse a vaga nesse prazo de 1 ano, eu teria que retornar lá e solicitar fazer uma nova solicitação. Ou seja, aguardar um prazo de mais 1 ano. A fila poderia ser menor se escolas como esta, no Rio Grande do Sul, já estivessem prontas para receber as crianças. De acordo com o relatório, aqui já foram gastos R$136 mil. Os vizinhos nem lembram mais quando a obra parou. Mas o pouco que foi feito está desse jeito, olha, exposto ao tempo e ao vandalismo. Só aqui em Ribeirão das Neves, uma das cidades mais carentes da região metropolitana de Belo Horizonte, a previsão era construir 15 escolas. Até hoje, nada saiu do papel. Alguns dos terrenos onde deveriam funcionar essas creches e pré-escolas estão assim, totalmente abandonados. Este se transformou em um lixão. Em Manacapuru, no Amazonas, das 10 creches citadas no relatório, só uma ficou pronta e já funciona. Outras 6 estão inacabadas. A situação se repete nesta outra obra inacabada na região leste de Goiânia. O terreno é grande, são muitas salas, que agora viraram até depósito de lixo. O mato está alto, o prédio completamente abandonado. Não há sinal de nenhum operário trabalhando aqui. E há muito a ser feito. A gente percebe também que o material colocado aqui até agora sofre desgaste antes mesmo de começar a ser utilizado. Falhas que foram apontadas no relatório da Controladoria Geral da União, que vistoriou o programa do Ministério da Educação para a construção de creches, pré-escolas e aquisição de imóveis, o Pró-Infância. Os técnicos fiscalizaram escolas de 76 cidades em 19 estados. O governo federal já repassou aos municípios 6 bilhões de reais para a execução das obras. Mas, de acordo com o levantamento da Controladoria, do total de 8.828 obras de escolas previstas, menos da metade foi concluída. A auditoria também verificou
que 1.385 obras foram canceladas ou estão paradas, gerando um prejuízo de 800 milhões de reais. Somente uma parte do potencial do programa inteiro foi atingido. Foi uma falta de planejamento adequado, um monitoramento deficiente dessa atuação, deficiente na medida de ver coisas que não estavam dando certo e não corrigir. Enquanto isso, quase 2.300.000 crianças de 0 a 5 anos estão fora da escola. Goiânia está entre as 10 cidades onde menos obras do programa foram concluídas. Natanael já perdeu a esperança de ver a conclusão desta escola infantil em Goiânia para que a filha dele e outras crianças possam finalmente estudar. Se fosse para pegar firme a obra, ela já era para estar funcionando há muito tempo mesmo. O dinheiro nosso está indo esgoto abaixo. Exatamente, olha quanto que já foi investido nessas obras. Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a instituição é responsável por liberar dinheiro, mais a contratação de construtoras, a gestão das obras, isso aí é responsabilidade das prefeituras. Então nós fomos atrás das prefeituras que a gente mostrou aí. Primeiro, Goiânia, a Secretaria de Educação disse que as obras paradas foram abandonadas pelas empresas responsáveis e que os projetos agora estão sendo atualizados para que novas empresas possam ser contratadas. A Prefeitura de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, informou que aguarda a aprovação do governo federal para começar as construções. A Secretaria de Educação de Gravataí, no Rio Grande do Sul, disse que esse ano pelo menos 8 creches vão ficar prontas e vão atender metade da demanda do município. De acordo com a Secretaria de Educação de Manacapuru, no Amazonas, as administrações passadas gastaram além do previsto e inclusive respondem na Justiça. E ainda não há prazo para a conclusão das 4 creches. E a Justiça do Rio de Janeiro decidiu proibir agora de manhã que um centro de adolescentes infratores receba novos internos. Esse centro deveria ser uma unidade de ressocialização, só que o prédio lembra as piores prisões. O prédio se chama Santo Expedito, abriga o dobro da capacidade e as celas estão em condições lamentáveis. Problemas que se repetem em outras unidades da cidade. Só rezando, né? Os responsáveis por esse negócio aí, o Degase, informaram que garantem o atendimento a todos os jovens que cumprem medidas socioeducativas. Disseram que oferecem atividades de cultura, de esporte, de lazer, além de ter uma escola dentro de cada unidade de internação. A gente viu, né? Resposta completamente desconectada da realidade, né, do que a gente mostrou. Tem coragem de chamar isso de educandário, Santo Expedito. Educandário. País que não faz escolas, que não cuida de creche, que joga dinheiro fora, que rouba dinheiro público, tem que fazer isso, né? Fazer presídio e essas masmorras do século passado. Onde fingem que estão recuperando adolescentes, mas não estão. Hein? Ana, educandário. Quem vai sair educado daí? Vamos agora para Brasília. Daqui a pouco tem reunião do presidente Michel Temer com os governadores para tratar de segurança pública nos estados. Ontem, o novo ministro da Segurança disse que vai reforçar o setor de combate à corrupção com mais delegados. Então vamos saber os detalhes com Juliana Morrone. Oi, Juliana, bom dia. O Raul Jungmann deixou claro que a Operação Lava Jato é prioridade. Sim, Ana, bom dia a você, bom dia ao Chico, bom dia a todos. É prioridade, assim como o desmembramento da Lava Jato, outras operações, além do reforço com mais delegados, como a Ana disse, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, anunciou a contratação de 1.000 agentes para as polícias federal e rodoviária federal. Entre as primeiras medidas anunciadas pelo ministro da Segurança Pública está o reforço para as polícias. Nós estamos autorizados a realizar concursos para ambas as polícias. Polícia Rodoviária Federal, com 500 novos agentes, e Polícia Federal, também com 500 agentes. Precisamos de muito mais, mas já é um bom início. O ministro Raul Jungmann disse que vai autorizar a PRF a pagar para os policiais trabalharem nas folgas. Esse plantão é voluntário, mas ele disse que a medida pode colocar mais 2.000 agentes na escala e que nas fronteiras vai dobrar o número de federais para 300 homens. Ele informou também que terá 2 bilhões e 700 milhões de reais de orçamento. Raul Jungmann apresentou parte da equipe. Faltou o novo diretor da Polícia Federal, Rogério Galoro, que não tomou posse ainda, mas disse que vai reforçar a equipe de combate à corrupção com 20 delegados.
Sobre Lava Jato, o ministro disse que a ordem é uma só. A determinação é que a Operação Lava Jato terá todo o nosso apoio, ou seja, a Operação Lava Jato continua sendo uma prioridade e uma prioridade, eu diria, que é importante que assim seja, pelo que ela trouxe e vem trazendo em termos de resultados, juntamente, é claro, com muitas outras operações que são responsabilidade da Polícia Federal. Jungmann também articulou a aprovação de projetos de segurança no Congresso e se reuniu com a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, que preside o Conselho Nacional de Justiça. O ministro aguarda um levantamento sobre os presos no Brasil. Até agora, só Roraima mandou todos os dados. O restante está incompleto. Já se sabe que a maior parte dos presos são provisórios e aguardam julgamento. O ministro defendeu a gravação de conversas entre presos e advogados. Falou que todos os presídios terão que ter parlatórios e que negocia a construção por parceria público-privada. E que é inaceitável que um presídio demore 5 anos para ser construído. E hoje o tema segurança continua numa reunião com governadores, acertada depois da intervenção federal no Rio. O convite foi feito pelo presidente Michel Temer, que já disse que vai ajudar os estados. Só não falou como. Até tarde da noite ele ficou reunido aqui no Palácio do Planalto com ministros que vão participar dessa reunião de logo mais e com o presidente do BNDES, que segundo o novo ministro Raul Jungmann, se dispôs a colaborar com a área de segurança pública. E na reunião hoje com os governadores vai ser oferecida uma linha de crédito de 5 bilhões de reais para projetos em segurança pública. E o novo diretor-geral da Polícia Federal, Rogério Galoro, fechou a lista de indicados aos cargos de confiança na cúpula da Polícia Federal. São cargos estratégicos, como a Diretoria de Combate ao Crime Organizado, que chefia os inquéritos envolvendo políticos. Os nomes revelam um perfil mais técnico, diferente da equipe de Segóvia. A lista vai ser submetida agora ao ministro Raul Jungmann. Ana, Chico. Ok, Juliana. E tem mais um assunto aqui, ó. A gente volta a falar com você, porque a Câmara aprovou a regulamentação dos aplicativos de transporte. Agora, os municípios não podem mais proibir o serviço dessas empresas de transporte, de aplicativos. Esse texto segue para a aprovação do presidente Michel Temer e, com a regulamentação, Juliana, foram criadas novas exigências, não? Ô Chico, na prática, eu vou explicar o que está valendo. A regulamentação vai ficar a critério de cada município, como, por exemplo, a data de fabricação dos carros, o número de motoristas inscritos. Então, cada cidade fica com a sua regra e caberá às prefeituras fiscalizar o serviço. Apesar do esforço de alguns deputados que tentaram fechar um acordo em plenário para agilizar a votação, não houve consenso. Alguns queriam resgatar o projeto que tinha sido aprovado antes pela Câmara, com regras mais restritivas para a atuação das empresas de aplicativos de transporte de passageiros. Mas o texto final manteve parte das mudanças feitas no Senado. Os motoristas terão que apresentar certidão negativa de antecedentes criminais, além de contratar seguro de acidentes pessoais e o seguro DPVAT. Mas os carros não terão que circular com placa vermelha, como estava previsto no texto original. A competência para regulamentar e fiscalizar os serviços dos motoristas de aplicativos será das prefeituras. Na regulamentação, os municípios poderão, por exemplo, definir a cobrança de tributos e também regras na área de segurança, higiene e conforto dos passageiros, mas não poderão proibir empresas de aplicativos de atuarem na cidade. O relator do projeto disse que, nessa regulamentação, os municípios terão que respeitar as regras do Código Nacional de Trânsito, mas poderão definir prazos para vistoria e determinar que carros com muito tempo de uso não sejam aceitos. Cada cidade tem sua característica. O Brasil é um país continental, com cidades de tamanhos diferentes e com realidades de trânsito diferentes. O que a gente está dando aqui nesse relatório é a autonomia municipal para debater o tema. Representantes das empresas de aplicativos dizem que o texto ficou equilibrado e que foram retirados pontos que poderiam dificultar a manutenção do serviço no país. Basicamente, a Câmara aprovou uma regulamentação moderna para esse tipo de serviço por aplicativo. O que a gente vê é que agora existe a segurança jurídica para se
ter esse tipo de serviço em todas as cidades do Brasil. Já representantes das empresas de táxis não gostaram. Dizem que vão discutir as regras com as prefeituras. Agora, cabe nós, no município, cobrar uma regulamentação que seja boa tanto para os taxistas, boa para a população e também boa para o motorista. É importante você checar na sua cidade quais regras estão valendo. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, o limite de idade da frota deve ser de 5 anos. Ana, Chico. Cada prefeitura, então, vai estabelecer as regras, mas não pode proibir, né? Ou seja, mais opção para o passageiro, Juliana. Agora, Ana, como o passageiro também acaba dando nota para o serviço, né? Ele acaba fazendo também um pouco dessa fiscalização, né? Quer dizer, se o carro está em más condições, falta higiene, o proprietário acaba sendo penalizado pelo passageiro. Verdade. Até já, Juliana. O fechamento de vagas formais em setores como comércio e serviços fez voltar a crescer o número de trabalhadores domésticos. Vamos falar sobre isso com o Rodrigo Bocardi. Rodrigo, bom dia. Muita gente, inclusive, que tinha deixado o trabalho doméstico, voltou para não ficar desempregado. É isso aí, Ana, um bom dia para você, bom dia pro Chico, bom dia a todos. A gente dizia há pouco tempo atrás, olha só, tá difícil conseguir um empregado doméstico, o pessoal foi fazer outra coisa e tal. Olha como é que estamos agora. Houve um aumento aí de 300 mil empregados domésticos no último ano. A crise também acabou empurrando muito brasileiro para o mercado informal. A gente vai ver mais detalhes na reportagem da Verusca Donato. Foram muitas as tentativas para voltar ao mercado de trabalho como vendedora. Só no ano passado, a Angélica foi a 10 entrevistas de emprego. Nós perde tempo, nós vamos até lá, faz entrevista tudo, leva a carteira, vamos ligar. Nunca liga. Tô aguardando até hoje. A Angélica decidiu improvisar e o porta-malas do carro virou uma lojinha. O dinheiro da venda de cremes e perfumes vai para pagar contas. Como não consegue, tem que fazer isso. Passar fome não pode, né? Hoje existem mais de 23 milhões de pessoas como a Angélica que foram trabalhar por conta própria e muitos na informalidade. Só em 2017, segundo o IBGE, o número aumentou em quase 1 milhão de pessoas. Para esse economista, a informalidade foi a principal responsável por manter a taxa de desemprego praticamente estável entre novembro de 2017 e janeiro de 2018, comparando com o mesmo período um ano antes. Até poucos meses atrás, a gente só viu o mercado de trabalho caindo, né? Ele parou de cair. Né? Então, para voltar a crescer, a primeira coisa é parar de cair. Né? E nos próximos meses a gente deve ver essa retomada do emprego. Cresceu também o número de trabalhadores domésticos no ano passado. Foram 267 mil vagas abertas para especialistas em emprego. Isso aconteceu principalmente por causa do fechamento de postos em setores como serviços e comércio. E muita gente que já havia deixado o trabalho doméstico acabou voltando. Era o meu sonho ter um pequeno restaurante. Aí eu lutei muito, eu consegui. Mas aí com essa crise do ano passado eu desmoreci. O desabafo é de quem trabalhou como doméstica a vida toda, até conseguir montar um restaurante. O sonho durou 4 anos. Eliana teve que deixar o negócio porque o número de clientes foi minguando. O movimento caiu 80% no ano passado. Eu ainda tinha que pegar dinheiro emprestado para repor no outro dia e acabei entrando em dívida. O jeito foi voltar a fazer o que mais sabia. Igual a Eliana, existem 6 milhões e 300 mil trabalhadores domésticos no Brasil. Uma não tem leitura e outra é... Eu nasci dentro de casa de família. Eu enfrento qualquer coisa. Eu não importo com o trabalho, não. O economista Hélio Zilberstein, que você viu aí na reportagem, diz que se você olhar num período mais longo, a quantidade de empregados domésticos no Brasil tem diminuído. Para ele, essa é uma tendência de longo prazo e irreversível. Chico, Ana, e bom dia para Miriam. Miriam, é uma questão de modernização do país, né? Tem que ser moderno, tem que ser mais civilizado. Miriam, os números do desemprego mostram uma profunda mudança no mercado de trabalho. O que você destaca disso aí? Mudança para pior, né? Essa crise, além de tudo, ela deteriorou as condições de trabalho. E a gente pode ver em alguns indicadores. Por exemplo, o dado divulgado ontem aumentou o desemprego, como eu tinha dito aqui, que aumentaria. Mas, é assim, se você olhar, trabalhadores com carteira assinada, teve uma diminuição de 562 mil quando você compara novembro, dezembro, janeiro, com o mesmo trimestre do ano anterior.
E trabalhadores sem carteira assinada teve um aumento de 582 mil, quer dizer, ficou mais ou menos elas por elas. Mas esse tipo de trabalho que me mostraram aí da nossa reportagem, de trabalhador por conta própria, em um ano aumentou quase 1 milhão de pessoas. Ou seja, continua sendo o brasileiro criando seu próprio emprego ou então entrando em situação de maior precariedade sem carteira assinada, né? É isso que tem acontecido. Além do desemprego ser muito alto, nesse período, Ana, que começou o aumento do desemprego, começou no começo de 2015 para cá, teve uma perda de 3,5 milhões de empregos com carteira assinada no Brasil. Então, você teve uma piora em todos os indicadores, né? Muita gente. Alguns desses que vão trabalhar por conta própria estão realizando seus projetos, seus sonhos antigos. Mas a maioria, assim, vou me virar porque eu não consigo encontrar o trabalho. E às vezes também não consegue nem levar para frente essa iniciativa, porque não é fácil também trabalhar por conta própria, né, Miriam? Agora vamos falar de PIB. Sai daqui a pouco, né, o PIB do ano passado, você até já adiantou aqui para a gente ontem. E para esse ano, o que a gente pode esperar? O ano passado, o dado que vai ser divulgado agora vai ficar em torno de 1%, essa é a previsão em geral dos economistas, mas o crescimento, o PIB desse ano de 2018 deve ficar um pouco maior. Então, ele por enquanto está prevendo alguma coisa como 2,5% a 3%. Ainda não se recupera o que perdeu. Em 2015 e 2016, o país perdeu 7% do produto interno bruto, então agora essa recuperação será lenta e esse ano recupera um pouco. O ano passado foi esse PIBinho que vai ser divulgado agora e esse ano de 2018, então, fica por volta de 3%. Mas no problema que mais incomoda, que mais machuca, que é o desemprego, as previsões são de queda lenta do desemprego ao longo do ano. Continua aumentando nesse começo do ano e depois cai. É o que mais demora para recuperar, né, Miriam? Obrigada, viu? Até mais. Até mais. Polícia Federal está nas ruas, nesse momento, fazendo uma operação em Minas e em São Paulo. É um desdobramento da Lava Jato. O Bruno Tavares, em São Paulo, acompanha e está aqui com as informações. Bom dia, Bruno. Oi, Ana, bom dia para você, para o Chico, bom dia a todos. Não é uma nova fase da Operação Lava Jato, mas sim um desdobramento, sim, da Operação Lava Jato, porque todas as informações que levaram a polícia a deflagrar essa operação na manhã de hoje foram repassadas pelo doleiro Alberto Youssef. A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagraram agora há pouco, às 6 da manhã, a Operação Descarte. O objetivo dessa operação é desarticular um esquema criminoso voltado à lavagem de dinheiro. Esse esquema envolve grandes empresas de lixo, principalmente um consórcio que opera aqui na cidade de São Paulo. A segunda vara federal criminal aqui da capital autorizou o cumprimento de 15 mandados de busca e apreensão em residências e também em empresas nas cidades de São Paulo, Santos, Paulínia, aqui no interior de São Paulo, Belo Horizonte e Lamin, em Minas Gerais. A Polícia Federal diz que as empresas participavam de um esquema em que simulavam a venda de mercadorias ao cliente e depois usavam esse esquema para lavar dinheiro. A investigação revelou ainda que a empresa concessionária de serviços públicos de limpeza aqui no município de São Paulo se valeu desses serviços ilícitos. A gente segue acompanhando essa operação e voltamos com mais detalhes. Chico e Ana. Ok. Muito obrigado, Bruno. E vamos conversar agora sobre o tempo. Isabela Camargo Apostos. Qual é a previsão que nós temos para hoje, Isabela? Bom dia. Bom dia, Chico, Miriam, Ana, bom dia a todos. Previsão de muito calor, viu, em todo o país. Aliás, aí no Rio de Janeiro também, aniversário da cidade, máxima de 33 graus e previsão de chuva forte entre a tarde e a noite. Mas como ontem, essa chuva, ela é bem irregular, ou seja, pode chover num bairro e não chover no outro. E ainda falando do Rio de Janeiro, sobre a chuva de fevereiro, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, você vai ver que choveu praticamente o dobro do que a média aí do mês. Agora, se a gente observar alguns bairros, a gente vê que a chuva passou dos 300 milímetros, como é o caso da Barra da Tijuca, de acordo então com o Alerta Rio. Outro recado importante para hoje vai para o pessoal do litoral norte do Nordeste. Além do risco de temporais nesta quinta-feira, o mar também está bem agitado, do Maranhão até o Rio Grande do Norte, alerta da Marinha para ondas de mais de 2,5 metros de altura. É uma área de alta pressão que está posicionada
situada no Atlântico Norte, veja só, e que está provocando aí uma pista de ventos aqui para o litoral nordestino. Hoje, o ar seco continua circulando entre o Espírito Santo, sul da Bahia e interior do estado, norte de Minas, e ainda o tempo fica seco aqui na região da Campanha Gaúcha. No restante do país é aquela combinação clássica do verão, calor-umidade, que podem provocar pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. Mas eu vou repetir, o alerta de temporais, de chuva forte, vale para o norte do Nordeste, zona da Mata Mineira e Rio de Janeiro, então, entre a tarde e a noite, tá? Sobre as temperaturas, você vai ver aqui no mapa que praticamente todas aí passam dos 30 graus, só Curitiba com previsão de 29. E amanhã permanece o risco, tá? De temporais no litoral norte do Nordeste, o mar também continua agitado e ventania aqui na faixa leste do Rio Grande do Sul até Santa Catarina. Para encerrar, eu quero te contar que foi encontrado ontem à tarde o corpo do menino Matheus Henrique da Silva, de 11 anos. Foram 3 dias de buscas. Ele estava a cerca de 60 quilômetros da capital, no Rio Tietê, perto da Estrada dos Romeiros, em Pirapora do Bom Jesus. Chico e Ana, nós acompanhamos aqui no Bom Dia Brasil. Ele desapareceu na segunda-feira, depois de cair no córrego do Rincão, na Vila Matilde, zona leste da capital, depois de um temporal. É uma notícia bem triste que nós temos que atualizar, então. Tristeza mesmo, viu, Isabela? Menino, que coisa terrível. Até amanhã, viu? Até amanhã. E subiu para 47 o número de mortos na onda de frio que está atingindo a Europa. A gente vai então para Londres conversar com Pedro Vedova. Olha onde que ele está hoje para falar com a gente ao vivo, está lá no meio da tempestade. Oi, Pedro. Tempestade, aliás, que já ganhou vários nomes, né? Tem aqui Fera do Leste, Urso Siberiano, Canhão de Neve, nenhum nome muito animador, inclusive. Bom dia, Ana. Bom dia para todo mundo. Acho que nenhum desses nomes consegue descrever esse desprazer da rajada de vento, mas é uma situação séria por aqui. Há um alerta vermelho, um alerta máximo em regiões da Escócia e também vai ser estendido para regiões da Inglaterra e País de Gales. Isso significa que há risco de vida nesses lugares. O que preocupa as autoridades, na verdade, é essa fera do leste, essa frente fria que vem lá da Sibéria, encontrando com uma tempestade conhecida como Emma. Então, há a possibilidade de várias rajadas de vento, nevasca realmente severa e que a temperatura baixe bastante, pode chegar a menos 11 graus no norte da Inglaterra. Isso tudo vai causar o terceiro dia de transtorno no sistema de transportes. As autoridades explicaram que os trens vão sofrendo com essa neve que compacta nos trilhos, acaba que cria problemas nos cruzamentos dos trens e também nos sinais. Em vez daquele sinal de pare e subir, ele fica parado, então aumenta o risco. Os aeroportos compartilham desses problemas também. Lá em Glasgow, centenas de pessoas tiveram que dormir em terminais porque os voos foram cancelados. Essa neve escorregadia, mas também porque funcionários não conseguem chegar nos aeroportos. Na verdade, as autoridades até pedem para que as pessoas fiquem em casa em algumas regiões e só saiam se for realmente necessário, isso porque bloqueios nas rodovias, 300 pessoas estão bloqueadas e recebendo resgate da Força Aérea Britânica. Isso tudo é muito curioso de a gente observar, porque há uma espécie de inversão da temperatura nas regiões da Europa. No sul da Europa você tem temperaturas mais quentes e agora estão sentindo esse frio severo, e no extremo norte da Europa acontece uma temperatura mais alta. Então essa neve aqui no Primrose Hill, nesse parque de Londres, acaba que esconde um pouco esse tipo de problema. A gente vai conhecer o que está acontecendo, essa inversão toda, na reportagem da Cecília Malan. Islândia em inglês significa terra do gelo, mas cadê o gelo? Geralmente nessa época do ano o país está coberto de neve. Só que agora está fazendo 7 graus, bem acima da média. Um fenômeno climático chamado bloqueio anticiclone está fazendo uma massa de ar quente subir aqui da Islândia até o Ártico. E o resultado disso é que o Polo Norte está quente. No norte da Groenlândia, por exemplo, fez 6 graus na semana passada, 30 a mais do que o normal. Só nos primeiros 2 meses desse ano, a Groenlândia já registrou um recorde de 61 horas de temperaturas positivas, 3 vezes mais do que o mesmo período de qualquer outro ano.
Não é a primeira vez que o Polo Norte registra temperaturas positivas, mas os pesquisadores do Instituto Polar Norueguês alertam que isso aconteceu em 4 dos últimos 5 invernos e que o calor, que antes durava apenas algumas horas, agora está mais longo e mais frequente. Os cientistas ainda não sabem se esse clima maluco é um evento isolado ou se é a confirmação do aquecimento do Polo Norte. Mas a previsão é que até 2050 o Oceano Ártico não tenha mais gelo. De volta para o nosso verão, a gente vai para o intervalo. E já a gente vai falar da morte de 7 homens que, segundo a polícia, iriam roubar caixas eletrônicos. Isso no interior de São Paulo. A defesa de Marcelo Odebrecht entrega novos e-mails para tentar provar que o ex-presidente Lula sabia da negociação de propina, sobretudo relacionado ao sítio de Atibaia. Você vai ver também as notícias mais importantes de São Paulo, agora 8 horas e 5 minutos. 7 criminosos foram mortos num confronto com a polícia em Campinas, no interior de São Paulo. A polícia diz que a quadrilha ia explodir agências bancárias numa outra cidade. A Bianca Rosa tem os detalhes ao vivo. Oi, Bianca. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia, Chico. Pois é, olha, os policiais do BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, já estavam investigando esses bandidos, mas ontem receberam uma carta anônima de que eles agiriam em Joanópolis, que fica a cerca de 100 quilômetros daqui de Campinas. Os policiais, então, interceptaram esses bandidos no meio do caminho, houve um forte tiroteio, 7 bandidos foram mortos e pelo menos 2 conseguiram escapar. A polícia acredita que eles estão feridos e muito armamento foi apreendido com esses bandidos. Dá uma olhada aqui, são 11 armas no total, tem metralhadora, tem fuzil, tem bastante munição, pistolas, um armamento pesado de fato apreendido com esses bandidos. Desses bandidos mortos, 4 deles foram identificados e já tinham passagem pela polícia por vários crimes e nenhum policial ficou ferido nessa ação. Bianca Rosa para o Bom Dia Brasil. Muito obrigado, Bianca. Hoje é o 3º dia de julgamento de um policial militar acusado de participar da maior chacina do estado de São Paulo. O PM Vitor Cristilder Silva dos Santos é julgado pelo envolvimento na chacina em que morreram 12 pessoas em Osasco e Barueri no dia 13 de agosto de 2015. 12 testemunhas de acusação e defesa já foram ouvidas. Foi o 2º julgamento de envolvidos neste caso. Em setembro do ano passado, o PM da Rota Fabrício Eleutério foi condenado a 255 anos, 7 meses e 10 dias de prisão. O policial militar Tiago Renklein, a 247 anos, 7 meses e 10 dias. E o guarda civil Sérgio Manhanha, a 100 anos e 10 meses. O PM Vitor Cristilde é acusado do mesmo crime dos 3 agentes que já foram condenados, o de sair armado e encapuzado para vingar a morte de um policial e de um guarda civil. Hoje, mais 3 testemunhas serão ouvidas e o réu vai ser interrogado. A previsão do tribunal é que a sentença seja conhecida amanhã. A gente volta a falar aqui do menino Matheus Henrique da Silva, de 11 anos, que foi levado pela correnteza há 3 dias. O corpo dele foi encontrado a cerca de 60 quilômetros da capital. O corpo do Matheus chegou ao Instituto Médico Legal de Osasco no começo da madrugada. De acordo com funcionários do IML, a família só deve vir liberar o corpo no fim da manhã desta quinta-feira. O corpo de Matheus Henrique da Silva, de 11 anos, foi encontrado ontem pelos bombeiros no rio Tietê, por volta das 5 horas da tarde. Ele estava perto da Estrada dos Romeiros, em Pirapora do Bom Jesus, na Grande São Paulo, a cerca de 60 quilômetros de onde o garoto desapareceu. Em um vídeo publicado em uma rede social do Corpo de Bombeiros, o capitão Adriano Rondelo falou sobre as buscas que entraram no 3º dia. É local de difícil acesso, né? Já era uma hipótese que estava sendo trabalhada a localização nessa região, até mesmo pela velocidade e volume das águas no dia dos fatos, né? Matheus caiu no córrego Rincão, na Vila Matilde, zona leste da capital, na última segunda-feira, quando tentava pegar uma bola. Chovia muito na hora. As buscas começaram no mesmo dia, enquanto a cidade inteira entrou em estado de atenção para alagamentos. Se você costuma frequentar o Hospital das Clínicas para tratamentos de oftalmo e otorrino, fique atento, porque nessas áreas só os pacientes de urgência vão ser atendidos, viu? É por causa de uma reforma. A repórter Ananda Apple está lá no HC e traz mais detalhes para a gente. Oi, Ananda.
Oi, Rodrigo, a partir de hoje, então, só casos de urgência, emergência, de otorrino e oftalmo, como, por exemplo, a perfuração de um olho. Porque agora, ali onde as pessoas entravam para fazer essas consultas, nestes casos mais difíceis, elas serão orientadas a procurar unidades básicas de saúde e também AMAs perto de suas casas. O HC argumenta que a maioria dos casos era de problemas leves que podem ser tratados, por exemplo, em UBSs. E essa área de espera, então, vai ser reformada para melhor atender as pessoas, os pacientes e seus acompanhantes que chegam aqui para as consultas de ambulatório, que hoje ficam sentados nas escadas ou então de forma incômoda, esperando aqui fora, não tem cobertura da chuva, para chuva, e isso terá quando a reforma ficar pronta, mas o HC não disse quando isso vai acontecer. Rodrigo. Ok, Ananda, muito obrigado, viu, pelas informações aí. Obrigado. 8 horas e 12 minutos. Glória Vani, como é que fica a atualização do trânsito do transporte pra gente? Vamos lá, Rodrigo, vamos lá. Vamos falar de acidentes, Rodrigo. Teve 3 acidentes importantes aqui na cidade pela manhã. Eu separei os 3 aqui no nosso mapa e a gente vai falar de um por um ao longo aqui do nosso jornal. O primeiro deles é esse que eu destaco para vocês. Foi um acidente na Avenida Paulista. Então foi na esquina ali com a Radoc Lobo. A gente tem inclusive imagens desse acidente. Trago para vocês então imagens feitas mais cedo pelo Globocop. Foi um acidente com pelo menos 3 carros, uma faixa ficou interditada de cada lado. A gente não tem detalhes do que aconteceu exatamente nesse acidente, mas houve a interdição e, claro, o trânsito ficou muito complicado por ali. Vamos atualizar com o Waze agora, mostrar como é que está a situação da Avenida Paulista. Você vê que ela está bem tranquila nessa região onde ocorreu o acidente, sem problemas. Temos imagem também da nossa câmera na Avenida Paulista, trazendo para vocês, então, imagem ao vivo num outro trecho. Não é nesse trecho onde ocorreu o acidente, mas a gente mostra para vocês como é que está ali na região da Rua Pamplona, tudo muito tranquilo também, sem problemas agora. Um outro local onde houve também o acidente, a gente mostra para vocês aqui no nosso mapa, é aqui, olha, na Gastão Vidigal. Daqui a pouquinho eu trago os detalhes desse acidente. Tá bom, você ia falar de acidente, cheguei rindo pra você porque me atrapalhei com a água aqui, mas enfim, tá aí o relato. Obrigado, desculpa, viu? 8 horas e 13 minutos, a gente vai pro intervalo. Já já vamos falar da suspeita de um golpe de 5 milhões de reais na Previdência da Câmara dos Deputados. E ainda outras notícias de São Paulo, agora 8 horas e 13 minutos, a gente volta já. Estamos de volta e vamos chamar Brasília para falar de um servidor que está sendo acusado de desviar 5 milhões de reais da Previdência da Câmara dos Deputados. Gioconda Brasil, bom dia. Você está acompanhando, tem as informações aí. Oi, Chico, bom dia para você, bom dia para Ana, para todo mundo. Esse caso está sendo investigado pela Polícia Legislativa da Câmara, que abriu um inquérito no dia 2 de fevereiro. O golpe era assim: esse servidor mandava um e-mail com um boleto falso para o deputado que estava interessado em contribuir para o plano de seguridade social dos congressistas. O boleto era pago, só que o dinheiro, em vez de ir para o plano de seguridade, ia para uma empresa criada por esse servidor, nos que, segundo a investigação, não estava no nome dele. A polícia da Câmara pediu ajuda da Secretaria de Controle Interno para saber durante quanto tempo esse golpe foi aplicado, quanto de dinheiro foi desviado, se tinha mais gente participando dessa fraude e quantos parlamentares foram lesados. Segundo as informações iniciais, até 5 milhões de reais podem ter sido desviados. Esse servidor foi afastado da função e estaria fora do país. Chico, Ana. Que história. Obrigada, viu, Gioconda? Até mais. A defesa de Marcelo Odebrecht entregou ao juiz Sérgio Moro novos e-mails relativos ao processo do sítio de Atibaia. Para os advogados, essa troca de mensagens comprova que o ex-presidente Lula sabia da negociação de propina com Odebrecht. Marcelo Odebrecht disse que entregou os 43 e-mails agora porque só teve acesso aos arquivos do computador pessoal dele em dezembro, quando passou a cumprir prisão domiciliar. A defesa do ex-presidente da Odebrecht afirma que as mensagens reforçam o que Marcelo disse na delação premiada sobre a relação da Odebrecht com o ex-presidente Lula. Neste e-mail entregue pela defesa, de 21 de junho de 2011, Marcelo Odebrecht diz para um ex-diretor da empresa:
Quando mencionar ao amigo de BJ que o acerto do evento foi com o italiano, amigo de meu pai, e não com o PT, importante não mencionar nada sobre minha conta corrente com o italiano, pois só ele e amigo de meu pai sabem. Os advogados afirmam que o e-mail reforça o conhecimento de Lula sobre a conta corrente mantida com o ex-ministro rebocadas, sauna a ser contratada. Nós nos comprometemos com 15/1, ou seria mais seguro dizer até o final de janeiro, tentando antecipar. Um dos executivos respondeu menos de 1 hora depois. A equipe informou hoje pela manhã que está tudo conforme programado. O mais importante nesse tipo de obra é que não há indefinições por parte do proprietário. Eu diria que temos como meta o dia 15 e, não havendo imprevistos, a alcançaremos. Essa é a terceira remessa de e-mails do computador pessoal que Marcelo Odebrecht encaminha para a Justiça. Agora, o juiz Sérgio Moro vai decidir se o novo material será incluído como prova nos processos. A defesa de Lula declarou que os e-mails em nada abalam o fato de que o ex-presidente jamais solicitou ou recebeu da Odebrecht ou de qualquer outra empresa algum benefício ou favorecimento. A defesa afirmou ainda que vai pedir análise da autenticidade e veracidade dos documentos e que os e-mails contradizem tanto a delação premiada como outro depoimento de Marcelo Odebrecht à Justiça. O Partido dos Trabalhadores declarou que nunca teve contas secretas, muito menos de propina, e que isso é uma falsidade criada pela Lava Jato e por réus confessos que contam mentiras em troca da redução de pena e de benefícios econômicos. A defesa do ex-ministro Antônio Palocci não quis se manifestar. A 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre negou o pedido da defesa do ex-presidente Lula para afastar o juiz Sérgio Moro da condução do processo sobre um terreno em São Paulo e um apartamento em São Bernardo. Os advogados alegam que Moro se tornou suspeito ao participar de uma palestra durante um evento promovido pela Petrobras e que deu conselhos à estatal, que funciona como assistente de acusação em diversas ações da Lava Jato. Os 3 desembargadores consideraram que a palestra, aberta ao público, não teve relação com os processos. Os advogados do ex-presidente afirmaram que vão recorrer e que a decisão é incompatível com a lei que estabelece que o juiz será considerado suspeito se tiver aconselhado qualquer uma das partes. Ainda hoje, um tiroteio no interior de São Paulo deixa mãe e filho de 2 anos baleados. E em plena discussão pelo controle de armas nos Estados Unidos, fiéis dessa igreja aí levam fuzis e revólveres para serem abençoados. A gente mostra mais já depois do intervalo. 8h22 agora, horário de Brasília. Estamos de volta com uma notícia triste. Mãe e filho de 2 anos foram baleados durante um tiroteio em Dracena, interior de São Paulo. O repórter David de Tarso tem as informações ao vivo pra gente. David, qual é o estado de saúde deles? Oi, muito bom dia. O estado de saúde da criança de apenas 2 anos de idade é grave. Ela levou um tiro no quadril. A mãe da criança, uma adolescente de 17 anos, também está internada. Ela levou um tiro no rim, passou por uma cirurgia, mas segundo o hospital não corre o risco de morte. Os policiais estavam monitorando um casal suspeito de tráfico de drogas. Eles descobriram que seria feita uma entrega numa rodovia. Os policiais seguiram o carro, mas o motorista percebeu. Houve tiroteio. Os policiais dizem que não sabiam que no banco de trás havia uma mãe com o filho no colo. Uma outra mulher que estava no banco do carona foi presa. O motorista conseguiu fugir correndo para o mato e está ainda foragido. O carro foi apreendido, nele foram encontrados uma balança de precisão, o entorpecente e também, provavelmente, a arma usada no crime. A Corregedoria vai investigar o caso. David de Tarso para o Bom Dia Brasil. Muito obrigado, David. 8 horas e 25 minutos. Isabela Camargo está aí afinando os últimos detalhes da previsão do tempo. Tem mudança aí do que falou mais cedo ou não? Repeteco de ontem, Rodrigo. Bom dia para você também. Aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo a gente vai ter aí um dia bem bonito, bem ensolarado, máxima de 31 graus à tarde, mas tem 60% de chance daquela chuva irregular. A gente não está com nenhum sistema, nenhuma frente fria, nem uma área de baixa pressão que provoca aquela chuva persistente, tá? Então são pancadas aí isoladas, irregulares, como você preferir chamar. Isso vale para todo o estado. A gente está com a condição de calor e umidade que forma aquelas pancadas de chuva no final da tarde. Olhando para os próximos dias,
dias, com um pouquinho mais de calma, a gente vê que não teremos grandes mudanças. Mínimas em torno de 21 graus, máxima 29, pode chegar até 30. E no sábado aqui tem uma chance de chuva um pouco mais volumosa. Então, os dias vão continuar como a gente está vivendo hoje e ontem também. Para março... Não importa esse lado, essas 3 palavras aqui. Tá sexta, sábado e domingo, eu concordo. Com chuva ou não, né? É isso aí. Veja, março começa com verão, mas termina com outono, né? A estação muda no dia 20. Muita gente se perguntando como é que vai ser aí a chuva, já que em fevereiro nós tivemos menos chuva na capital. A previsão é que aqui, olha, na capital paulista, a gente vai ficar dentro da média. No norte do estado, a gente vê que pode chover até 50 milímetros acima e embaixo até 100 milímetros. Mas a gente vai aí atualizando a cada dia para você. Temperaturas dentro da média, máxima de 27 também. Obrigado, um bom dia para você. Até amanhã. Aqui em São Paulo, a polícia recebeu uma denúncia de que um carro funerário estaria levando drogas para uma casa no Capão Redondo, fica na Zona Sul. Quando chegaram na casa, os policiais encontraram 30 bananas de dinamite, tabletes de maconha, embalagens com drogas e uma balança. 2 homens que já tinham passagem pela polícia foram presos. 8h27 agora, Glória de volta. Rodrigo, eu tinha falado no outro bloco de 3 acidentes importantes durante a manhã aqui na cidade de São Paulo. Vamos destacar mais um deles? Foi esse aqui, olha, que eu destaco para vocês agora, foi no viaduto Miguel Mofarrege. Foi um acidente, mostrando para vocês imagens feitas mais cedo, olha, entre uma bike e um carro. O trânsito ficou totalmente interditado no sentido da CEAGESP para o atendimento do ciclista na viatura ali do Corpo de Bombeiros. Então, imagens feitas mais cedo pelo Globocop. Agora a gente tem imagem do Waze atualizando a situação do trânsito ali na região, ainda muito, muito complicado. Você vê que está tudo travado, passando ali pela Ponte dos Remédios, seguindo ali pela Avenida dos Remédios. Ainda tudo muito difícil para o pessoal que sai em direção à Marginal do Rio Tietê, do outro lado, para cruzar em direção à região central da cidade de São Paulo. Então, esse foi um dos acidentes também que complicaram, né, a vida do motorista. E teve mais um ainda também muito complicado, que foi na Zona Sul, foi na Rua José Barros Magaldi, e esse, infelizmente, teve uma morte. Foi um acidente entre um carro e um ônibus. Uma pessoa que estava no carro morreu ali no local e o trânsito também totalmente interditado por ali. Ok, obrigado, Glória. Um intervalinho, pessoal, já vamos falar de uma polêmica envolvendo o presidente americano Donald Trump, mais uma, né? A diretora de comunicação da Casa Branca disse que contava mentirinhas para ele. Outras notícias de São Paulo, 8h29, a gente volta já. A diretora de comunicação da Casa Branca vai deixar o cargo depois de dizer que contava mentirinhas para o presidente americano Donald Trump. Na terça-feira, Hope Hicks deu um testemunho de 9 horas a uma comissão de inteligência da Câmara dos Deputados que investiga a interferência da Rússia nas eleições presidenciais de 2016. Segundo parlamentares, ela disse que contava algumas mentirinhas para o presidente, mas nada que fosse relevante para a investigação. Ex-modelo e confidente de Trump, Hope Hicks era considerada pela imprensa americana uma das poucas pessoas que faziam o presidente mudar de ideia. E Donald Trump surpreendeu os aliados republicanos e os opositores democratas ao defender o controle de armas. Ele se reuniu com parlamentares dos 2 partidos na Casa Branca e disse que eles deveriam criar uma lei que aumentasse de 18 para 21 anos a idade mínima para comprar um rifle nos Estados Unidos. Trump pediu também que os congressistas não se intimidem com a poderosa Associação Nacional do Rifle. Enquanto a sociedade discute esse tema, uma cerimônia numa igreja protestante do estado da Pensilvânia deixou bem claro como é que a cultura das armas está presente na sociedade americana. Olha aí, os fiéis levaram fuzis, pistolas, revólveres para o culto para que fossem abençoados. 8h37, Glória. Rodrigo, atualizando como é que está a situação do transporte coletivo, mostrando para vocês, tudo tranquilo no metrô e na CPTM. Pode seguir o caminho por aí sem problemas. E aqui no Waze, trazendo para vocês informação de acidente aqui na Avenida do Estado, entre carro e moto. Uma faixa interditada e aí na Avenida do Estado, por enquanto, sem informação de vítima. Isso que eu queria dizer, sempre o acidente corre mais cedo, a gente monitora tudo aqui, mas você acabou de chegar com um agora. Estamos de volta com as últimas informações da operação que a Polícia Federal faz com a Receita Federal em 5 cidades agora de manhã contra um esquema de lavagem de dinheiro. O Bruno Tavares segue acompanhando. Bruno, como a gente já esclareceu aqui, é um desdobramento da Lava Jato que envolve grandes empresas de lixo.
Oi, Ana, é isso mesmo, envolve grandes empresas de lixo, principalmente o consórcio Soma, que é o principal consórcio de limpeza que presta serviços aqui na capital paulista. Essa investigação começou a partir da delação do doleiro Alberto Youssef, personagem central da Operação Lava Jato. As equipes ainda estão nas ruas, as informações que a gente tem é de que os policiais já apreenderam carros de luxo como uma Ferrari e uma Maserati e devem estar trazendo aqui para a sede da Polícia Federal em São Paulo. Nós também apuramos que a Polícia Federal em São Paulo pediu a prisão de 7 pessoas, mas a Justiça negou esse pedido, autorizou apenas a realização de 15 buscas. Agora há pouco a Receita Federal divulgou uma nota em que diz que essa organização investigada, como um todo, emitiu mais de 900 milhões de reais em notas fiscais com indícios de fraude. Chico e Ana. Obrigado. E agora estão sentindo esse frio severo e no extremo norte da Europa acontece uma temperatura mais alta. Então, essa neve aqui no Primrose Hill, nesse parque de Londres, acaba que esconde um pouco esse tipo de problema. A gente vai conhecer o que está acontecendo, essa inversão toda, na reportagem da Cecília Malan. Islândia em inglês significa terra do gelo, mas cadê o gelo? Geralmente nessa época do ano o país está coberto de neve. Só que agora está fazendo 7 graus, bem acima da média. Um fenômeno climático chamado bloqueio anticiclone está fazendo uma massa de ar quente subir aqui da Islândia até o Ártico. E o resultado disso é que o Polo Norte está quente. No norte da Groenlândia, por exemplo, fez 6 graus na semana passada, 30 a mais do que o normal. Só nos primeiros 2 meses desse ano, a Groenlândia já registrou um recorde de 61 horas de temperaturas positivas, 3 vezes mais do que o mesmo período de qualquer outro ano. Não é a primeira vez que o Polo Norte registra temperaturas positivas, mas os pesquisadores do Instituto Polar Norueguês alertam que isso aconteceu em 4 dos últimos 5 invernos e que o calor, que antes durava apenas algumas horas, agora está mais longo e mais frequente. Os cientistas ainda não sabem se esse clima maluco é um evento isolado ou se é a confirmação do aquecimento do Polo Norte. Mas a previsão é que até 2050 o Oceano Ártico não tenha mais gelo. De volta para o nosso verão, a gente vai para o intervalo. E já a gente vai falar da morte de 7 homens que, segundo a polícia, iriam roubar caixas eletrônicos. Isso no interior de São Paulo. A defesa de Marcelo Odebrecht entrega novos e-mails para tentar provar que o ex-presidente Lula sabia da negociação de propina, sobretudo relacionado ao sítio de Atibaia. Você vai ver também as notícias mais importantes de São Paulo, agora 8 horas e 5 minutos. Sete criminosos foram mortos num confronto com a polícia em Campinas, no interior de São Paulo. A polícia diz que a quadrilha ia explodir agências bancárias numa outra cidade. A Bianca Rosa tem os detalhes ao vivo. Oi, Bianca. Oi, Ana, bom dia para você, bom dia, Chico. Pois é, olha, os policiais do BAEP, que é o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, já estavam investigando esses bandidos, mas ontem receberam uma carta anônima de que eles agiriam em Joanópolis, que fica a cerca de 100 quilômetros daqui de Campinas. Os policiais, então, interceptaram esses bandidos no meio do caminho, houve um forte tiroteio, 7 bandidos foram mortos e pelo menos 2 conseguiram escapar. A polícia acredita que eles estão feridos e muito armamento foi apreendido com esses bandidos. Dá uma olhada aqui. Amplo definir a cobrança de tributos e também regras na área de segurança, higiene e conforto dos passageiros, mas não poderão proibir empresas de aplicativos de atuarem na cidade. O relator do projeto disse que nessa regulamentação os municípios terão que respeitar as regras do Código Nacional de Trânsito, mas poderão definir prazos para vistoria e determinar que carros com muito tempo de uso não sejam aceitos. Cada cidade tem sua característica. O Brasil é um país continental, com cidades de tamanhos diferentes e com realidades de trânsito diferentes. O que a gente está dando aqui nesse relatório é a autonomia municipal para debater o tema. Representantes das empresas de aplicativos dizem que o texto ficou equilibrado e que foram retirados pontos que poderiam dificultar a manutenção do serviço no país. Basicamente, a Câmara aprovou uma regulamentação moderna para esse tipo de serviço por aplicativo. O que a gente vê é que agora existe a segurança jurídica para se
ter esse tipo de serviço em todas as cidades do Brasil. Já representantes das empresas de táxis não gostaram. Dizem que vão discutir as regras com as prefeituras. Agora, cabe nós, no município, cobrar uma regulamentação que seja boa tanto para os taxistas, boa para a população e também boa para o motorista. É importante você checar na sua cidade quais regras estão valendo. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, o limite de idade da frota deve ser de 5 anos. Ana, Chico. Cada prefeitura, então, vai estabelecer as regras, mas não pode proibir, né? Ou seja, mais opção para o passageiro, Juliana. Agora, Ana, como o passageiro também acaba dando nota para o serviço, né? Ele acaba fazendo também um pouco dessa fiscalização, né? Quer dizer, se o carro está em más condições, falta higiene, o proprietário acaba sendo penalizado pelo passageiro. Verdade. Até já, Juliana. O fechamento de vagas formais em setores como comércio e serviços fez voltar a crescer o número de trabalhadores domésticos. Vamos falar sobre isso com o Rodrigo Bocardi. Rodrigo, bom dia. Muita gente, inclusive, que tinha deixado o trabalho doméstico, voltou para não ficar desempregado. É isso aí, Ana, um bom dia para você, bom dia pro Chico, bom dia a todos. A gente dizia há pouco tempo atrás, olha só, tá difícil conseguir um empregado doméstico, o pessoal foi fazer outra coisa e tal. Olha como é que estamos agora. Houve um aumento aí de 300 mil empregados domésticos no último ano. A crise também acabou empurrando muito brasileiro para o mercado informal. A gente vai ver mais detalhes na reportagem da Verusca Donato. Foram muitas as tentativas para voltar ao mercado de trabalho como vendedora. Só no ano passado, a Angélica foi a 10 entrevistas de emprego. Nós perde tempo, nós vamos até lá, faz entrevista tudo, leva a carteira, vamos ligar. Nunca liga. Tô aguardando até hoje. A Angélica decidiu improvisar e o porta-malas do carro virou uma lojinha. O dinheiro da venda de cremes e perfumes vai para pagar contas. Como não consegue, tem que fazer isso. Passar fome não pode, né? Hoje existem mais de 23 milhões de pessoas como a Angélica que foram nesse prazo de 1 ano, eu teria que retornar lá e solicitar fazer uma nova solicitação. Ou seja, guardar um prazo de mais 1 ano. A fila poderia ser menor se escolas como esta, no Rio Grande do Sul, já estivessem prontas para receber as crianças. De acordo com o relatório, aqui já foram gastos R$136 mil. Os vizinhos nem lembram mais quando a obra parou. Mas o pouco que foi feito está desse jeito, olha, exposto ao tempo e ao vandalismo. Só aqui em Ribeirão das Neves, uma das cidades mais carentes da região metropolitana de Belo Horizonte, a previsão era construir 15 escolas. Até hoje, nada saiu do papel. Alguns dos terrenos onde deveriam funcionar essas creches e pré-escolas estão assim, totalmente abandonados. Este se transformou em um lixão. Em Manacapuru, no Amazonas, das 10 creches citadas no relatório, só uma ficou pronta e já funciona. Outras 6 estão inacabadas. A situação se repete nesta outra obra inacabada na região leste de Goiânia. O terreno é grande, são muitas salas, que agora viraram até depósito de lixo. O mato está alto, o prédio completamente abandonado. Não há sinal de nenhum operário trabalhando aqui. E há muito a ser feito. A gente percebe também que o material colocado aqui até agora sofre desgaste antes mesmo de começar a ser utilizado. Falhas que foram apontadas no relatório da Controladoria Geral da União, que vistoriou o programa do Ministério da Educação para a construção de creches, pré-escolas e aquisição de imóveis, o Pró-Infância. Os técnicos fiscalizaram escolas de 76 cidades em 19 estados. O governo federal já repassou aos municípios 6 bilhões de reais para a execução das obras. Mas, de acordo com o levantamento da Controladoria, do total de 8.828 obras de escolas previstas, menos da metade foi concluída. A auditoria também verificou que 1.385 obras foram canceladas ou estão paradas, gerando um prejuízo de 800 milhões de reais. Somente uma parte do potencial do programa inteiro foi atingido. Foi uma falta de planejamento adequado, um monitoramento deficiente dessa atuação, deficiente na medida de ver coisas que não estavam dando certo e não corrigir. Enquanto isso, quase 2.300.000 crianças de 0 a 5 anos estão fora da escola. Goiânia está entre as 10 cidades onde menos obras do programa foram concluídas.
Natanael já perdeu a esperança. Repetir, o alerta de temporais, de chuva forte, vale para o norte do Nordeste, zona da Mata Mineira e Rio de Janeiro, então, entre a tarde e a noite, tá? Sobre as temperaturas, você vai ver aqui no mapa que praticamente todas aí passam dos 30 graus, só Curitiba com previsão de 29. E amanhã permanece o risco, tá? De temporais no litoral norte do Nordeste, o mar também continua agitado e ventania aqui na faixa leste do Rio Grande do Sul até Santa Catarina. Para encerrar, eu quero te contar que foi encontrado ontem à tarde o corpo do menino Matheus Henrique da Silva, de 11 anos. Foram 3 dias de buscas. Ele estava a cerca de 60 quilômetros da capital, no Rio Tietê, perto da Estrada dos Romeiros, em Pirapora do Bom Jesus. Chico e Ana, nós acompanhamos aqui no Bom Dia Brasil. Ele desapareceu na segunda-feira, depois de cair no córrego do Rincão, na Vila Matilde, zona leste da capital, depois de um temporal. É uma notícia bem triste que nós temos que atualizar, então. Tristeza mesmo, viu, Isabela? Que coisa terrível. Até amanhã, viu? Até amanhã. E subiu para 47 o número de mortos na onda de frio que está atingindo a Europa. A gente vai então para Londres conversar com Pedro Vedova. Olha onde que ele está hoje para falar com a gente ao vivo, está lá no meio da tempestade. Oi, Pedro. Tempestade, aliás, que já ganhou vários nomes, né? Tem aqui Fera do Leste, Urso Siberiano, Canhão de Neve, nenhum nome muito animador, inclusive. Bom dia, Ana. Bom dia para todo mundo. Acho que nenhum desses nomes consegue descrever esse desprazer da rajada de vento, mas é uma situação séria por aqui. Há um alerta vermelho, um alerta máximo em regiões da Escócia e também vai ser estendido para regiões da Inglaterra e País de Gales. Isso significa que há risco de vida nesses lugares. O que preocupa as autoridades, na verdade, é essa fera do leste, essa frente fria que vem lá da Sibéria, encontrando com uma tempestade conhecida como Emma. Então, há a possibilidade de várias rajadas de vento, nevasca realmente severa e que a temperatura baixe bastante, pode chegar a menos 11 graus no norte da Inglaterra. Isso tudo vai causar o terceiro dia de transtorno no sistema de transportes. As autoridades explicaram que os trens vão sofrendo com essa neve que compacta nos trilhos, acaba que cria problemas nos cruzamentos dos trens e também nos sinais. Em vez daquele sinal de pare e subir, ele fica parado, então aumenta o risco. Os aeroportos compartilham desses problemas também. Lá em Glasgow, centenas de pessoas tiveram que dormir em terminais porque os voos foram cancelados. Essa neve escorregadia, mas também porque funcionários não conseguem chegar nos aeroportos. Na verdade, as autoridades até pedem para que as pessoas fiquem em casa em algumas regiões e só saiam se for realmente necessário, isso porque bloqueios nas rodovias, 300 pessoas estão bloqueadas e recebendo resgate da Força Aérea Britânica. Isso tudo é muito curioso de a gente observar, porque há uma espécie de inversão. Como você preferir chamar. Isso vale para todo o estado. A gente está com a condição de calor e umidade que forma aquelas pancadas de chuva no final da tarde. Olhando para os próximos dias, com um pouquinho mais de calma, a gente vê que não teremos grandes mudanças. Mínimas em torno de 21 graus, máxima 29, pode chegar até 30. E no sábado aqui tem uma chance de chuva um pouco mais volumosa. Então, os dias vão continuar como a gente está vivendo hoje e ontem também. Para março... Não importa esse lado, essas 3 palavras aqui. Sexta, sábado e domingo, eu concordo. Com chuva ou não, né? É isso aí. Veja, março começa com verão, mas termina com outono, né? A estação muda no dia 20. Muita gente se perguntando como é que vai ser aí a chuva, já que em fevereiro nós tivemos menos chuva na capital. A previsão é que aqui, olha, na capital paulista, a gente vai ficar dentro da média. No norte do estado, a gente vê que pode chover até 50 milímetros acima e embaixo até 100 milímetros. Mas a gente vai aí atualizando a cada dia para você. Temperaturas dentro da média máxima de 27 também. Obrigado, um bom dia para você. Até amanhã. Aqui em São Paulo, a polícia recebeu uma denúncia de que um carro funerário estaria levando drogas para uma casa no Capão Redondo, fica na Zona Sul. Quando chegaram na casa, os policiais encontraram 30 bananas de dinamite, tabletes de maconha, embalagens com drogas e uma balança. 2 homens que já tinham passagem pela polícia foram presos. 8h27 agora, Glória de volta. Rodrigo, eu tinha falado no outro bloco de 3 acidentes importantes durante a manhã aqui na cidade de São Paulo. Vamos destacar mais um deles? Foi esse aqui, olha.
que eu destaco para vocês agora foi no viaduto Miguel Mofarrege. Foi um acidente, mostrando para vocês imagens feitas mais cedo, olha, entre uma bike e um carro. O trânsito ficou totalmente interditado no sentido da CEAGESP para o atendimento do ciclista na viatura ali do Corpo de Bombeiros. Então, imagens feitas mais cedo pelo Globocop. Agora a gente tem imagem do Waze atualizando a situação do trânsito ali na região, ainda muito, muito complicado. Você vê que está tudo travado, passando ali pela Ponte dos Remédios, seguindo ali pela Avenida dos Remédios. Ainda tudo muito difícil para o pessoal que sai em direção à Marginal do Rio Tietê, do outro lado, para cruzar em direção à região central da cidade de São Paulo. Então, esse foi um dos acidentes também que complicaram, né, a vida do motorista. E teve mais um ainda também muito complicado, que foi na Zona Sul, foi na Rua José Barros Magaldi, e esse, infelizmente, teve uma morte. Foi um acidente entre um carro e um ônibus. Uma pessoa que estava no carro morreu ali no local, e o trânsito também totalmente interditado por ali. Ok, obrigado, Glória. Um intervalinho, pessoal, já vamos falar de uma polêmica envolvendo o presidente americano Donald Trump, mais uma, né? A diretora de comunicação da Casa Branca disse que contava mentirinhas para ele. Outras notícias de São Paulo, 8 horas e 29 minutos, a gente volta já. A diretora de comunicação da Casa Branca vai deixar o cargo de fora. Que rouba dinheiro público tem que fazer isso, né? Fazer presídio e essas masmorras do século passado. Onde fingem que estão recuperando adolescentes, mas não estão. Hein? Ana, educandário. Quem vai sair educado daí? Vamos agora para Brasília. Daqui a pouco tem reunião do presidente Michel Temer com os governadores para tratar de segurança pública nos estados. Ontem, o novo ministro da Segurança disse que vai reforçar o setor de combate à corrupção, com mais delegados. Então vamos saber os detalhes com Juliana Morrone. Oi, Juliana, bom dia. O Raul Jungmann deixou claro que a Operação Lava Jato é prioridade. Sim, Ana, bom dia a você, bom dia ao Chico, bom dia a todos. É prioridade, assim como o desmembramento da Lava Jato, outras operações, além do reforço com mais delegados, como a Ana disse, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, anunciou a contratação de 1.000 agentes para as polícias federal e rodoviária federal. Entre as primeiras medidas anunciadas pelo ministro da Segurança Pública está o reforço para as polícias. Nós estamos autorizados a realizar concursos para ambas as polícias. Polícia Rodoviária Federal, com 500 novos agentes, e Polícia Federal, também com 500 agentes. Precisamos de muito mais, mas já é um bom início. O ministro Raul Jungmann disse que vai autorizar a PRF a pagar para os policiais trabalharem nas folgas. Esse plantão é voluntário, mas ele disse que a medida pode colocar mais 2.000 agentes na escala e que nas fronteiras vai dobrar o número de federais para 300 homens. Ele informou também que terá 2 bilhões e 700 milhões de reais de orçamento. Raul Jungmann apresentou parte da equipe. Faltou o novo diretor da Polícia Federal, Rogério Galoro, que não tomou posse ainda, mas disse que vai reforçar a equipe de combate à corrupção com 20 delegados. Sobre Lava Jato, o ministro disse que a ordem é uma só. A determinação é que a Operação Lava Jato terá todo o nosso apoio, ou seja, a Operação Lava Jato continua sendo uma prioridade, e uma prioridade, eu diria, que é importante que assim seja, pelo que ela trouxe e vem trazendo em termos de resultados, juntamente, é claro, com muitas outras operações que são responsabilidade da Polícia Federal. Jungmann também articulou a aprovação de projetos de segurança no Congresso e se reuniu com a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, que preside o Conselho Nacional de Justiça. O ministro aguarda um levantamento sobre os presos no Brasil. Até agora, só Roraima mandou todos os dados. O restante está incompleto. Já se sabe que a maior parte dos presos são provisórios e aguardam julgamento. Dias de buscas, ele estava a cerca de 60 quilômetros da capital, no Rio Tietê, perto da Estrada dos Romeiros, em Pirapora do Bom Jesus. Chico e Ana, nós acompanhamos aqui no Bom Dia Brasil. Ele desapareceu na segunda-feira, depois de cair no córrego do Rincão, na Vila Matilde, zona leste da capital, depois de um temporal. É uma notícia bem triste que nós temos que atualizar, então. Tristeza mesmo, viu, Isabela? Menino, que coisa terrível. Até amanhã, viu? Até amanhã.
E subiu para 47 o número de mortos na onda de frio que está atingindo a Europa. A gente vai então para Londres conversar com Pedro Vedova. Olha onde que ele está hoje para falar com a gente ao vivo, está lá no meio da tempestade. Oi, Pedro. Tempestade, aliás, que já ganhou vários nomes, né? Tem aqui Fera do Leste, Urso Siberiano, Canhão de Neve, nenhum nome muito animador, inclusive. Bom dia, Ana. Bom dia para todo mundo. Acho que nenhum desses nomes consegue descrever esse desprazer da rajada de vento, mas é uma situação séria por aqui. Há um alerta vermelho, um alerta máximo em regiões da Escócia e também vai ser estendido para regiões da Inglaterra e País de Gales. Isso significa que há risco de vida nesses lugares. O que preocupa as autoridades, na verdade, é essa Fera do Leste, essa frente fria que vem lá da Sibéria, encontrando com uma tempestade conhecida como Emma. Então, há a possibilidade de várias rajadas de vento, nevasca realmente severa e que a temperatura baixe bastante, pode chegar a menos 11 graus no norte da Inglaterra. Isso tudo vai causar o terceiro dia de transtorno no sistema de transportes. As autoridades explicaram que os trens vão sofrendo com essa neve que compacta nos trilhos, acaba que cria problemas nos cruzamentos dos trens e também nos sinais. Em vez daquele sinal de pare e subir, ele fica parado, então aumenta o risco. Os aeroportos compartilham desses problemas também. Lá em Glasgow, centenas de pessoas tiveram que dormir em terminais porque os voos foram cancelados. Essa neve escorregadia, mas também porque funcionários não conseguem chegar nos aeroportos. Na verdade, as autoridades até pedem para que as pessoas fiquem em casa em algumas regiões e só saiam se for realmente necessário, porque bloqueios nas rodovias, 300 pessoas estão bloqueadas e recebendo resgate da Força Aérea Britânica. Isso tudo é muito curioso de a gente observar, porque há uma espécie de inversão da temperatura nas regiões da Europa. No sul da Europa você tem temperaturas mais quentes e agora estão sentindo esse frio severo, e no extremo norte da Europa acontece uma temperatura mais alta. Então essa neve aqui no Primrose Hill, nesse parque de Londres, acaba que esconde um pouco esse tipo de problema. A gente vai conhecer o que está acontecendo, essa inversão toda, na reportagem da Cecília Malan. Islândia em inglês significa terra do gelo, mas cadê o gelo? Geralmente nessa época do ano o país está coberto de neve. Só que agora está fazendo... Foram canceladas ou estão paradas, gerando um prejuízo de 800 milhões de reais. Somente uma parte do potencial do programa inteiro foi atingido. Foi uma falta de planejamento adequado, um monitoramento deficiente dessa atuação, deficiente na medida de ver coisas que não estavam dando certo e não corrigir. Enquanto isso, quase 2.300.000 crianças de 0 a 5 anos estão fora da escola. Goiânia está entre as 10 cidades onde menos obras do programa foram concluídas. Natanael já perdeu a esperança de ver a conclusão desta escola infantil em Goiânia para que a filha dele e outras crianças possam finalmente estudar. Se fosse para pegar firme na obra, e ela já era para estar funcionando há muito tempo mesmo. O dinheiro nosso está indo esgoto abaixo. Exatamente, olha quanto que já foi investido nessas obras. Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a instituição é responsável por liberar dinheiro, mais a contratação de construtoras, a gestão das obras, isso aí é responsabilidade das prefeituras. Então nós fomos atrás das prefeituras que a gente mostrou aí. Primeiro, Goiânia, a Secretaria de Educação disse que as obras paradas foram abandonadas pelas empresas responsáveis e que os projetos agora estão sendo atualizados para que novas empresas possam ser contratadas. A Prefeitura de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, informou que aguarda a aprovação do governo federal para começar as construções. A Secretaria de Educação de Gravataí, no Rio Grande do Sul, disse que esse ano pelo menos 8 creches vão ficar prontas e vão atender metade da demanda do município. De acordo com a Secretaria de Educação de Manacapuru, no Amazonas, as administrações passadas gastaram além do previsto e inclusive respondem na Justiça. E ainda não há prazo para a conclusão das 4 creches. E a Justiça do Rio de Janeiro decidiu proibir agora de manhã que um centro de adolescentes infratores receba novos internos. Esse centro deveria ser uma unidade de ressocialização, só que o prédio lembra as piores prisões. O prédio se chama Santo Expedito, abriga o dobro da capacidade e as celas estão em condições lamentáveis. Problemas que se repetem em outras unidades da cidade. Só rezando, né? Os responsáveis por esse negócio aí, o Degase, informaram que garantem o atendimento a todos os jovens que cumprem medidas
socioeducativas. Disseram que oferecem atividades de cultura, de esporte, de lazer, além de ter uma escola dentro de cada unidade de internação. A gente viu, né? Resposta completamente desconectada da realidade, né, do que a gente mostrou. Tem coragem de chamar isso de educandário, Santo Expedito. Educandário. País que não faz escolas, que não cuida de creche, que joga dinheiro fora, que rouba dinheiro público, tem que fazer isso, né? Fazer presídio. E muito difícil para o pessoal que sai em direção à marginal do Rio Tietê, do outro lado, para cruzar em direção à região central da cidade de São Paulo. Então esse foi um dos acidentes também que complicaram, né, a vida do motorista, e teve mais um ainda também muito complicado, que foi na Zona Sul, foi na rua José Barros Magaldi, e esse infelizmente teve uma morte, foi um acidente entre um carro e um ônibus. Uma pessoa que estava no carro morreu ali no local e o trânsito também totalmente interditado por ali. Ok, obrigado, Glória. Um intervalinho, pessoal, já vamos falar de uma polêmica envolvendo o presidente americano Donald Trump, mais uma, né? A diretora de comunicação da Casa Branca disse que contava mentirinhas para ele. Outras notícias de São Paulo, 8 horas e 29 minutos, a gente volta já. A diretora de comunicação da Casa Branca vai deixar o cargo depois de dizer que contava mentirinhas para o presidente americano Donald Trump. Na terça-feira, Hope Hicks deu um testemunho de 9 horas a uma comissão de inteligência da Câmara dos Deputados que investiga a interferência da Rússia nas eleições presidenciais de 2016. Segundo parlamentares, ela disse que contava algumas mentirinhas para o presidente, mas nada que fosse relevante para a investigação. Ex-modelo e confidente de Trump, Hope Hicks era considerada pela imprensa americana uma das poucas pessoas que faziam o presidente mudar de ideia. E Donald Trump surpreendeu os aliados republicanos e os opositores democratas ao defender o controle de armas. Ele se reuniu com parlamentares dos dois partidos na Casa Branca e disse que eles deveriam criar uma lei que aumentasse de 18 para 21 anos a idade mínima para comprar um rifle nos Estados Unidos. Trump pediu também que os congressistas não se intimidem com a poderosa Associação Nacional do Rifle. Enquanto a sociedade discute esse tema, uma cerimônia numa igreja protestante do estado da Pensilvânia deixou bem claro como é que a cultura das armas está presente na sociedade americana. Olha aí, os fiéis levaram fuzis, pistolas, revólveres para o culto para que fossem abençoados. 8 horas e 37 minutos, Glória. Rodrigo, atualizando como é que está a situação do transporte coletivo, mostrando para vocês, tudo tranquilo no metrô e na CPTM. Pode seguir o caminho por aí sem problemas. E aqui no Waze, trazendo para vocês informação de acidente aqui na Avenida do Estado, entre carro e moto. Uma faixa interditada e aí na Avenida do Estado, por enquanto, sem informação de vítima. Isso que eu queria dizer, sempre o acidente corre mais cedo, a gente monitora tudo aqui, mas você acabou de chegar com um agora. Estamos de volta com as últimas informações da operação que a Polícia Federal faz com a Receita Federal em 5 cidades agora de manhã contra um esquema de lavagem de dinheiro. O Bruno Tavares segue acompanhando. Bruno, como a gente já esclareceu aqui, é um desdobramento da Lava Jato que envolve grande vida do motorista, e teve mais um ainda também muito complicado, que foi na Zona Sul, foi na rua José Barros Magaldi, e esse infelizmente teve uma morte, foi um acidente entre um carro e um ônibus. Uma pessoa que estava no carro morreu ali no local e o trânsito também totalmente interditado por ali. Ok, obrigado, Glória. Um intervalinho, pessoal, já vamos falar de uma polêmica envolvendo o presidente americano Donald Trump, mais uma, né? A diretora de comunicação da Casa Branca disse que contava mentirinhas para ele. Outras notícias de São Paulo, 8 horas e 29 minutos, a gente volta já. A diretora de comunicação da Casa Branca vai deixar o cargo depois de dizer que contava mentirinhas para o presidente americano Donald Trump. Na terça-feira, Hope Hicks deu um testemunho de 9 horas a uma comissão de inteligência da Câmara dos Deputados que investiga a interferência da Rússia nas eleições presidenciais de 2016. Segundo parlamentares, ela disse que contava algumas mentirinhas para o presidente, mas nada que fosse relevante para a investigação. Ex-modelo e confidente de Trump, Hope Hicks era considerada pela imprensa americana uma das poucas pessoas que faziam o presidente mudar de ideia.
E Donald Trump surpreendeu os aliados republicanos e os opositores democratas ao defender o controle de armas. Ele se reuniu com parlamentares dos dois partidos na Casa Branca e disse que eles deveriam criar uma lei que aumentasse de 18 para 21 anos a idade mínima para comprar um rifle nos Estados Unidos. Trump pediu também que os congressistas não se intimidem com a poderosa Associação Nacional do Rifle. Enquanto a sociedade discute esse tema, uma cerimônia numa igreja protestante do estado da Pensilvânia deixou bem claro como é que a cultura das armas está presente na sociedade americana. Olha aí, os fiéis levaram fuzis, pistolas, revólveres para o culto para que fossem abençoados. 8 horas e 37 minutos, Glória. Rodrigo, atualizando como é que está a situação do transporte coletivo, mostrando para vocês, tudo tranquilo no metrô e na CPTM. Pode seguir o caminho por aí sem problemas. E aqui no Waze, trazendo para vocês informação de acidente aqui na Avenida do Estado, entre carro e moto. Uma faixa interditada e aí na Avenida do Estado, por enquanto, sem informação de vítima. Isso que eu queria dizer, sempre o acidente corre mais cedo, a gente monitora tudo aqui, mas você acabou de chegar com um agora. Estamos de volta com as últimas informações da operação que a Polícia Federal faz com a Receita Federal em 5 cidades agora de manhã contra um esquema de lavagem de dinheiro. O Bruno Tavares segue acompanhando. Bruno, como a gente já esclareceu aqui, é um desdobramento da Lava Jato que envolve grandes empresas de lixo. Oi, Ana, isso mesmo, envolve grandes empresas de lixo, principalmente o consórcio Soma, que é o principal consórcio de... Na Zona Sul, foi na rua José Barros Magaldi e esse, infelizmente, teve uma morte. Foi um acidente entre um carro e um ônibus. Uma pessoa que estava no carro morreu ali no local e o trânsito também totalmente interditado por ali. Ok, obrigado, Glória. Um intervalinho, pessoal, já vamos falar de uma polêmica envolvendo o presidente americano Donald Trump. Mais uma, né? A diretora de comunicação da Casa Branca disse que contava mentirinhas para ele. Outras notícias de São Paulo, 8 horas e 29 minutos, a gente volta já. A diretora de comunicação da Casa Branca vai deixar o cargo depois de dizer que contava mentirinhas para o presidente americano Donald Trump. Na terça-feira, Hope Hicks deu um testemunho de 9 horas a uma comissão de inteligência da Câmara dos Deputados que investiga a interferência da Rússia nas eleições presidenciais de 2016. Segundo parlamentares, ela disse que contava algumas mentirinhas para o presidente, mas nada que fosse relevante para a investigação. Ex-modelo e confidente de Trump, Hope Hicks era considerada pela imprensa americana uma das poucas pessoas que faziam o presidente mudar de ideia. E Donald Trump surpreendeu os aliados republicanos e os opositores democratas ao defender o controle de armas. Ele se reuniu com parlamentares dos dois partidos na Casa Branca e disse que eles deveriam criar uma lei que aumentasse de 18 para 21 anos a idade mínima para comprar um rifle nos Estados Unidos. Trump pediu também que os congressistas não se intimidem com a poderosa Associação Nacional do Rifle. Enquanto a sociedade discute esse tema, uma cerimônia numa igreja protestante do estado da Pensilvânia deixou bem claro como é que a cultura das armas está presente na sociedade americana. Olha aí, os fiéis levaram fuzis, pistolas, revólveres para o culto para que fossem abençoados. 8 horas e 37 minutos, Glória. Rodrigo, atualizando como é que está a situação do transporte coletivo, mostrando para vocês, tudo tranquilo no metrô e na CPTM. Pode seguir o caminho por aí sem problemas. E aqui no Waze, trazendo para vocês informação de acidente aqui na Avenida do Estado, entre carro e moto. Uma faixa interditada e aí na Avenida do Estado, por enquanto, sem informação de vítima. Isso que eu queria dizer, sempre o acidente corre mais cedo, a gente monitora tudo aqui, mas você acabou de chegar com um agora. Estamos de volta com as últimas informações da operação que a Polícia Federal faz com a Receita Federal em 5 cidades agora de manhã contra um esquema de lavagem de dinheiro. O Bruno Tavares segue acompanhando. Bruno, como a gente já esclareceu aqui, é um desdobramento da Lava Jato que envolve grandes empresas de lixo. Oi, Ana, isso mesmo, envolve grandes empresas de lixo, principalmente o consórcio Soma, que é o principal consórcio de limpeza que presta serviços aqui na capital paulista. Essa investigação começou a partir